O Brasil, ele assim, um país para morar, ele pesados apesares, ele tem muita, tem algumas coisas que a gente pode achar bom de letra assim. Então, o Brasil, tipo, era terra de índio, né, de indígena, Maranhão, né, tipo, os portugueses, vocês entraram, invadindo, teve toda aquela coisa, né, do Rousseau, tá entendendo, da qual se eles invadem terreno de alguém, né, eles estão com afinco de quê? Invade o terreno do outro, tá entendendo? Tipo, não existia isso. Existia, tipo, existia. Eu acho até uma né? Então, tipo, uma coisa de, né? Mas, tipo, a pessoa falava que, cara, mas os bárbaros lá, né? Aqueles caras que não eram civilizados. Isso é civilização, não fala. Isso é, tipo, isso é. Pra você, onde é que a ganância pode chegar, tá entendendo? Mas, assim, e antigamente a gente meio que via, assim, tipo, o Rousseau de comunidade, tá entendendo? Tipo, da qual você não tinha isso, né? Porque as pessoas, quanto mais é privado a riqueza, né? A tal da riqueza, né? Tipo, mais você fica impulsionando, né? Para coisa que é raro, tá entendendo? É raro. Então, na Utopia, que influenciou de Thomas More, influenciou muito Karl Marx, tá entendendo? Influenciou muita gente, né? Essa galera de esquerda. E, cara, não existia assim, essa coisa da ideia do, do ouro, assim, né? Tá entendendo? Então era uma coisa meio de sobrevivência, tá entendendo? Então, Utopia é uma cidade, ou seja, uma utopia. Ele foi o primeiro, né, a adotar esse termo, utopia, né? Vai ser uma cidade imaginária. Achei genial, assim, quando eu li. Assim, porque ele me fez uma ideia que me veio lá na infância. Caraca, o que significa utopia? Nadinha, lugar nadinha. Caraca, eu vivia imaginando, sabe? E daí, quando esses franceses, portugueses entraram, né, no Brasil, né, por ser numa terra, você sabe, né, tipo, tem uma coisa que tem verde, amarelo, azul e branco, tipo, a cor dos pássaros verde, né, tipo, é uma coisa tudo. O Nordeste, cara, inclusive, o Maranhão foi invadido, né, São Luís, tudo. A gente vivia assim de caça, tá entendendo? E quando foi invadir, foi de uma maneira realmente bárbara, vamos falar barbaridade, a barbaridade mesmo, porque teve o navio negreiro, né, tipo, que trazia as pessoas, os negros, e mesmo tava exportando, tá entendendo? Tratava como objeto, tá entendendo? Tipo, e ele não podia, né? E eles não supriam muito os caras. Tem conta toda aí, tipo, uma história, né? Que eles via como realmente eles fazem isso com os animais até hoje, tá entendendo? E uma transportação para outro lugar, né? Parece que a galinha fica estressada, fica ali, e o ser humano, tipo, isso volta para ele como, sabe? E ele não aprende, tá entendendo? E, cara, e desse mesmo aí, tipo, vinha as pessoas da mesma, um monte de, e os caras eram parentes, né, então, tipo, falava língua diferente, aí que eles, por isso que eles se aproveitaram meio que, né, tipo, eles não souberam se defender, tá entendendo? Então, é da mesma família, entende o vocabulário, ok, então, bota, bota eles ali, tipo, separados, aí um pro barco de um, sabe? Aí tá ali, aí é selvagem, né? Aí nunca mais se via, né? Às vezes morria, né? Tipo, e, muitos da saída, né? De transporte morria, cara,
muitos escravos, né? Porque a condição de vida era precária. Não sei, era meses, né? Tipo, anos, sei lá, tipo. E você imagina o estresse. A pessoa lá tá tendo condições de tudo que você pensar ali de horror. E, cara, e aí veio, né, o ponto Reviver de São Luís, cara. As pessoas, elas, tipo, vejam, putz, né, tal, etc. É o Ana Jansen e tal, né? Todo mundo falando da Ana Jansen aí, tal, né? Tipo, não sei, né? Tipo, a Ana Jansen tem o seu lado lá, né? Tipo, não sei o que as feministas pensam da Ana Jansen. E eu também, enfim, teve muitas pessoas assim como ela, mas é só se a gente, sei lá, como, né? Enfim. Então os africanos vieram, né? Mas só que foram os índios, eles não tiveram, né? Tipo, pela igreja católica, os padres disseram, não, os índios não vão fazer isso. Então os índios meio que teve um refúgio ali, tá entendendo? Tipo, mas não totalmente ali, tá entendendo? Em situação extrema, porque a coisa vai fazendo, ao passar do tempo, a história vai fazendo signo, sabe? Tipo, hoje trocaria, a, tro, trocou-se a palavra escravo pelo escravatura pelo proletariado, tá entendendo? E isso, de acordo com agora que vai se destrinchando, tá entendendo? Esse tempo vai se destrinchando, isso lá na frente, né? Também, né? Tipo, dando signos. Tudo bem aí que tem a tal da indústria de culturesca e tal, que vai meio que, mas de alguma forma, né, eles inventaram uma coisa, tipo, né, isso pode vir, realmente, olhar para o proletariado como uma coisa de, mas o que é que vai acontecer? Seria teve o primitivo, o comunismo primitivo, como Karl Marx disse, tá entendendo? Se a gente vai voltar para esse comunismo primitivo, aí que entra, tá entendendo? Vai falar lá, tipo, Walter Benjamin, ah, o Herkelheim, né, tipo, que fala que, hum, que o que seria impossível meio que, tipo, a gente chegar nesse tal comunismo primitivo, né? Melhor do que o comunismo primitivo seria a ideia de Karl Marx. Viu? Que é coisa que não aconteceu. Mas Karl Marx é legal, uma entrada bacana, tá entendendo? Até pra vocês, indiquei várias vezes aqui. O quadrinho, teve uns vídeos que eu apaguei muito vídeo aqui. E tá, apaguei assim, eu quero falar de arte, cara. Quero, ó, esse verde aqui, tudo aqui, ó. Tipo, sabe? Então, tipo, que tipo, para chegar nesse tal melhor do que o comunismo que era antes, essa coisa de, tá entendendo? O Karl Marx foi influenciado muito pelo pensamento do Rousseau, tá entendendo? Da qual ele, né, tipo, até o Thomas More disse, né, que tipo, mesmo sendo tendo esse pensamento, vamos sendo mal, né? O homem é o lobo do homem, porque o homem está preocupado em se salvar. Aí vem Rousseau, né? Quando ele fala isso, ele quer o homem, mas como o homem tinha nem noção do que seria o mal, como é que pode dizer que, tá entendendo? Se alguém, se ele pegasse uma coisa do outro, né? Tipo, ali, tipo, era só pra, né, pra si. E às vezes o outro olhava assim, tá, tudo bem. É como você imagina você passando num terreno, né, tipo, e às vezes tem umas casas assim que fica, né, tipo, não sei, cidade assim, coisa no interior, assim, maioria, Nordeste. Tem uns quintal, né, tem uns,
um pé de árvore, né? Tem a casa. E o quintal fica. E aí pela árvore, né? Eu pegava muito pé, né? Tipo, jambo, né? Tinha umas vizinhanças, tinha assim. Entrava lá pra pegar jambo, os moleques mesmo lá que morava lá, tipo, subia lá e pegava jambo pra gente, né? Puxava jambo. E assim, tá entendendo? E cara, tipo, parece mesmo quando. Mas, não sei se eu já falei isso, mas eu vou falar. Retorno a falar. Quanto mais vai privando o ser humano de ter acesso a determinada coisa, mais ele vai alimentando esse instinto, tá entendendo? E vai fazer, porque tipo, se você pesquisar, pesquisa a história do ouro, né? Que virou ouro porque, né, tipo, falando aqui especificamente aqui do ser humano da mulher, né? Tipo, essa ânsia, né? Que Freud diz, o que realmente as mulheres querem. Aí alguns vêm dizer que é um livro desse, né? Na verdade, as mulheres, né, tipo, a coisa feminina é complexa, tem muito o homem razão, etc. Né, tipo, a psicanálise, né? Tipo, sei lá. E então, tipo, eu me perdi o que eu tava falando aqui, mas eu vou me lembrar. Enfim, eu vou falar outra coisa enquanto eu lembro. É... Então a gente caía jambo, gente. Tipo, a gente pegava, a gente, tipo, a gente comia, a gente geria aquilo dali, tá entendendo? E aí o ouro, né, cara, o luxo e tal, etc. Era ouro, por exemplo, você encontrar, digamos assim, tem várias, vamos supor, exemplo, várias flores verdes no mundo, né? Tá entendendo? Exemplo bem aleatório, mas é para entender, para ficar, né? Não ficar subtendido. Tem várias plantas, flores verdes, sei lá, mato verde, você entra, você vê uma flor transparente, né? Que você pega e tipo, né? Uma flor de uma cor diferente, sei lá. E aí, tipo, cerraram, né? Aí começa a chegar formiguinha, tá entendendo? Como a gente tem o Van Gogh, não vendeu nada, entendeu? Hoje tem um monte de cópia aí, né? Tipo, parece que as pessoas têm esse fetichismo por passado, antepassado, sabe? Então, a gente começa a ver, né, enfim, no Egito lá, as pirâmides, etc. Então, é uma coisa rara, tipo, como a pessoa tem assim, aquele instinto né, eu gosto muito do que a Maria da Conceição Tavares diz, né? A gente não temos, a gente não temos sobrevivente, a elite não é sobrevivente, a elite é predadora, tá entendendo? E é diferente. E se você pegar por Emir Durkheim, tem um livro lá do Sociologia, né? Da editora, livro, esqueci o nome da editora. Se eu não me engano, na editora Globo, se eu não me engano. Você vai ver lá, né, cara, quantos o capital, quantas pessoas Friedrich Engels, Friedrich Engels, né, que ajudou bastante Marx, tava vivendo ali, tipo, naquela época ali, cara, tipo, na cidade onde eu estava vivendo, né, Friedrich Engels tinha dinheiro, mas não era, oh meu Deus, tá entendendo? Mas ele ali naquela, tipo, se ele passou por uma cidade da qual saía, né, era lama, sal. Você saía, você pisava na lama. E, tipo, ainda tem cidade que hoje tinha, tipo, lembra que eu ia pra casa da avó, né? Da bisavó. Né? E aí, cara, sai do carro, pisava logo na lama, o povo lá, né? Vendo aquilo. Tudo já até
virou uma coisa para eles natural, né? Já vira, acho que é natural, né? Norma da norma, né? Que foi definido normal, né? A norma realmente é realmente insana, né? Então, esse conceito de normal, normalidade e tal, não sei. Aí o Michel ficou. Não, aí a gente vai falar, né? Tipo, sobre o. Isso aí, cara, tipo, o Friedrich. Friedrich Engels, né? Tipo, saía daquela. E tava lá cheio de lama, o resto de animais em decomposição, que eu vi isso aqui. Eu tinha até postado esse vídeo. Um vídeo do cachorro foi, né? Tem esse vídeo do cachorro, né? Eu fui lá e colocaram os cachorros lá pra dentro, né? Depois de ser, né? Tipo, atropelado pelo irresponsável, tá entendendo? O Brasil precisa de educação. Quer melhorar uma coisa? Vai, sabe, o parlamento fazer uma lavagem cerebral, não, peraí, calma aí, tipo, a educação, tá entendendo? Eu não sei porque não persistiram nesse teste do bafômetro aí, que eu acho que para evitar qualquer teste de bafômetro, né? Tipo, uma boa educação rígida, né? E quem é que tá merece estar dirigindo e quem é que merece não estar dirigindo, né? Porque tem autoescola é para isso, né? Não são as instituições de educação. E o cachorro foi, né? Saiu sangue assim nele, eu voltei, né? Tá todo mundo lá. Eu voltei. E aí foi, aconteceu o cachorro aí, meio que. Aí resolveram ir lá, né? Aí foram lá. Tá sangrando, uma terra meio que moço lá. Tá sangrando, tá sangrando. Então ele botou o cachorro pra dentro, né? Botou o cachorro pra dentro. Porra, poderia evitar, né? Tipo, não dormindo, botar antes, né? Até dele. Enfim, mas eu já vi, sim, cachorro. Tava um indivíduo falando, né? Real, né? Que tinha cachorro em decomposição, gatos em decomposição, sim. Já vi, tem por aqui, tá entendendo? Até tipo urubu que fica muito por aí, tá entendendo? Ficou muito assim, né, surgindo. Então nem aí, então nem aí. Você passa por cima deles, a gente pensa só em chegar em casa, assistir jornal, encher a pança, sabe, tom, se embebedar, entendeu? E que talvez é isso que estragou a humanidade, e transar, tá entendendo? Isso que estraga. Aí o pessoal fica, né, tipo, voltado à energia, sempre tudo uma coisa, outra energia de videogame, uma coisa, videogame é a vida, gente. Outra coisa, videogame é a vida. O jogo, né, tipo, apesar de ser essa coisa de ganhar, perder, quem vai ganhar, quem vai. No jogo do Brasil, futebol, esse conceito de perder ou ganhar, cara. O ganhar e o perder, quando você perde, né, você ganha, por exemplo, você resiste a respeitar o que é do outro, tá entendendo? Que é o John Locke fala, né? Tipo, sua liberdade acaba quando a do outro começa, tá entendendo? Já o senhor ia dizer assim, né? Tipo, mas eu plantei aqui, Locke diria, eu plantei aqui, isso aqui é meu, esse terreno é meu. O Jean-Jacques Rousseau, era um ministro, eu gosto muito desse filósofo aí, influenciou muito nessa área. Falou, porra, tu plantou isso aí porque tu quis, ninguém mandou tu fez isso aí, um terreno pra ti porque tu fez, ninguém mandou tu fazer isso aí, tá entendendo? Então, tipo, a pessoa não pensa, aquele comercial, como diz, de família de margarida, tá entendendo? Todo mundo, tá entendendo? E, cara, eu acho que tá totalmente meio que os conceitos. Eu acho que tipo, que isso meio que tipo suga a energia das pessoas para estudar, né? Inclusive. E tem uma barganha, cara. Eu acho que
Tipo, o ouro, né? Ele vem desse. Mas no fim não é nada, cara. Uma vergonha o pessoal lá, tipo, se ele. Eu tô vendo se sentisse vergonha, né? Uns estrangeiros ali entrar na, né? Tipo, fora né? Da utopia, ficaram com vergonha lá. Que isso era uma coisa. Era realmente motivo de vergonha. E realmente, o que fazer com isso, tá entendendo? Então eu acho que o perder é isso aí, tá entendendo? Essa coisa de sempre ganhei, isso aí pra mim é uma vida feliz, uma vida, putz, você tem que ir lá e ralar. Porque o negócio aqui não tá nada bonito. Então, você perde, você ganha quando você perde, né? Tipo, ao conceder a minha doação para o povo. Tô falando de dinheiro não, precisa de dinheiro. Dinheiro é só um papel, né? Tipo, extraído daqui da terra pra ficar perambulando por aí, entendeu? Mas tinha aquela coisa, né? Tipo, o escambismo, né? Até com escambo, né? Tipo, já chama salário, sal, né? Dar sal pra uma pessoa e a pessoa daria outra coisa em troca, tá entendendo? Isso é comunidade, tá entendendo? Isso é comunidade e toda, né? Tipo, né? Uma comunidade, digamos assim, né? Tipo, a gente fala a gente fala do hipismo e tal, mas a gente não é exatamente o hipismo, tá? Eu acho que pega essa área, você, tipo, meio que denota uma denotação do que seria o hippie, tá entendendo? É o hippie não é hippie, tá entendendo? O hippie, né, tipo, ficou ali pelos conceitos ali, sei lá, talvez de hollywoodiano, não sei o que, não. Então, realmente tinha que esse movimento aqui no Brasil que é chamado de hippie, que é hippie, né? Uma coisa assim. Mas hoje eu não conhecia, não vi naquela época, nos anos 70, nem assim, deve ter uma gente, né, tipo, Roberto Gil, né, tipo, o Novos Baianos, e o que, Caetano, Gil, umas coisas, né, tipo, já de jovens nos Estados Unidos, tá entendendo? Então eles, né, o próprio John Lennon, o próximo John Lennon, eles pegaram essa imagem, tá entendendo? Tipo, quer dizer, o Brasil eu não entendi, eu não cheguei a pesquisar essa história do hipismo aqui dentro do Brasil, né? Mas eu tô falando da modernidade, né? Tipo, assim, da minha faixa etária, assim, de hoje em dia, ou pra geração que se chama Z, né? Que é, tipo, pega essa geração Z pra fazer conteúdo. Eu acho que isso aí é um equívoco, tá entendendo? Pô, cara, você tá num lugar, numa posição, aí você fazer vídeo das modinhas da geração Z. Poderia estar fazendo bom uso, né? Tipo, tá pegando meio que isso e meio que tipo é, xingando alguma coisa, sei lá, tipo, a ler um livro, fazer uma arte, tocar um instrumento, cantar, sei lá, tipo, isso, não, né? Estamos aqui falando, geram ótimos conteúdos, né? Mas não é assim não, tá entendendo? Eu acho assim, tipo, meio que se eu tenho um colega, né? Ele tem 26 anos, e ele, que geração Z? Tipo, é o caso do Matheus Carlos. É já uma geração mais solitude, assim. E, gente, essa galera tem sim senso crítico. Essa galera é inteligente, tá entendendo? Ela saca bem se for conversar com elas, tá entendendo? Não tá se tratando de jovens, bicho. Que é muito mais fácil julgar jovens, tá entendendo? Do que ensiná-los. Tipo. Mas, enfim. Eu acho que a internet seu uso especificamente para isso, tá entendendo? Porque acho que você ganha quando você resiste, né? Você, tipo, você resiste ao instinto, né? Destrói o medo, né? Você ganha.
poder, tá entendendo? Então é isso, cara. Eu acho que porque em relação à Copa do Mundo, teve a COP 30, né? Tipo, foi o Banner Sense, né? Talvez foi deu todos lá, tipo, né? Dentro dessa, que tava desenvolvido dessa área, ele falou que foi, ó, isso aqui realmente não dá, porque foi um, foi um fiasco. Tá entendendo? Se for falar essa palavra, fiasco. Foi o. Não deu certo, né? Não deu como dar. Mas, cara, tipo, hoje tiver a Copa do Mundo, tal, não sei quantos gols eram. A Copa, 7 vezes, né? Tipo, 7 vezes não sei o que, 7 vezes 1. Aí virou. Aí levaram o parlamento 7 vezes. Né? Seis vezes 1, né? Pessoal que jogo retórico, esqueceram que não foi o tal do 1-7, que não assisto isso, mas todo mundo fala, a gente fica sabendo. Né? Tipo, e aí tiraram esse 1, aí colocaram, eliminaram um daí e deram esse 1 pros pobres, ficaram com 6. Entendeu? Aí fim da escala, 6 por 1. Aí vai ficar quanto? 5 por 2, todo mundo comemora. Mano, a gente deveria estar distante, sabia? Pensando que vão os antigos, que eles realmente deixaram, tá entendendo e tal. Tipo, essa coisa de poder estar aí lá, invadindo as pirâmides do Egito, né? Pô, analisar bem meu estudo, não, eu tô falando, tá? Tipo, acho que isso evitaria muito essa polarização, tá entendendo? De uma sociedade, porque tudo contribui para tal polarização, mídia, livro, tudo, né? Televisão, tudo. Então não adianta, cara, você meio que tacar o outro, né? Falar né, de disputa, né, de gênero, querendo impor a sua convicção, né? Ou então, tipo, um heterossexual indo lá pro, né, pro parlamento, né? Aquilo lá. E, tipo, chegar lá e ficar rindo ali, né? Tipo, consegue nem segurar o próprio riso. Você imagina? Pesquisa a filosofia de Aristóteles, Platão, né? Tipo, aquele dela lá do Platão diria rei filósofo, né? Mas da qual aqueles que estariam longe da caverna, né? A sombra, não vendo sombra ali, então tá ali, tipo, que ele fica vendo uma sombra passar. E aí acha que é monstro que tem lá, né? Porque a gente vai ver, putz, não era nada aqui. A gente tem muito desse poder, cara. Tem mais desse poder. Então a gente pode, tá entendendo? Todo mundo entrar em união, tá entendendo? Então vamos embora, esperando mais saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A gente tem que fazer nossa parte, né? Tipo, fazer doação ali e tal. Porque ali, essa coisa de Salvador do nada, vai salvar, vou ter que ir pra lá engravatado. Vai, sabe? Dá um tempo. Mas é isso, tá entendendo? Eu vou indicar o livro pra vocês, claro. O Capital, tem um Capital aí, né? Inclusive, vai mandar o pra ler esse livro. E tem o ótimo livro que eu li, tem um quadrinho, tem um livro, né? Que é o Manifesto do Partido Comunista, cara. E esse livro me fez ter uma visão do marxismo, né? Claro que o livro ele é mais amplo, né? Mas o quadrinho também é legal, tá entendendo? Aí você começa a ler quadrinho, depois pro livro, você tem o contexto, tá entendendo? E também tem o Rousseau, né? Tipo, sobre a origem da desigualdade. Também tem quadrinho, né? Legal, né, gente? Então tem. Aí tem o Sócrates, né? Tem a Apologia de Sócrates. Poxa, cara, tem
maravilhas aí, tipo, que os grandes artistas realmente, os grandes escritores deixaram aí pra gente, e que tá, né, tipo, pelas as distrações, né, vai lá, tipo, distraindo, isso vai ficando pra trás, e o que acontece? Veio lá um, um pseudo esperto, pega lá aquela fonte lá do, né, tipo, de um, de um, uma obra-prima, que é Bruce Lee, por exemplo, Bruce Lee, dentre outros, ou então a Ilíada, pega aquilo dali e reformula, dá seus significados, aí usa aquilo dali, né, pra, né, só o próprio Coliseu né, das distrações ali, todo mundo, futebol, todo mundo aplaudindo. Então, tipo, traz isso, mas de uma maneira distorcida, tá entendendo? Isso, eu acho que é muito importante a arte expressar isso, tá entendendo? Eu tô fazendo eu já fiz, né? Tô dando esse tempo, tá entendendo? Pra assim, eu estou projetando, tá? Tá e não tá. Quer dizer, tudo na vida tá e não tá. Mas eu tô projetando, né? Acho que é projetar. Mas a gente não pode ver projetando. E eu vou. Vai vindo coisa boa e eu vou logo, né? Tipo, vai vindo coisa ótima. E, man, it's very nice because I am in this month I will be outside in the studio for record a new single. Yeah! E cara, tal é muito maravilhoso a revisão aí, tal, para mim poder já com vocês, né, que essa importância, né, vampiros, né, é uma coisa, né, é uma coisa das anos 90 que a gente pega na novela, né, que a gente tem, mas você vê, você tem mais embasação da coisa, né, tipo, muito mais do que, né, tipo, antes era uma coisa assim, mais vasta, né, parece que essas coisas foi ficando, né, tipo, e eu acho sensacional, né, tipo, novela de 1991, cara, significado, pegar ali o significado da nomenclatura, o sagrado, cara, a abertura da novela, a letra, não sei se vocês perceberam, essa coisa do sagrado profundo, maravilhoso, gente, very, very, uma coisa boa aí, falou.